Deputado Platini Soares pede urgência na votação pela derrubada do veto que impossibilita o pagamento da database de PMs e bombeiros militares. Sinésio Campos denuncia possível demora no atendimento do SAMU durante as ocorrências. Em fiscalização, o deputado Luiz Castro constata que empresas do transporte coletivo de Manaus descumprem lei de acessibilidade. E mais, Orlando Cidade destaca investimentos do Estado em Parintins. Foi um volume muito grande de investimentos que ele levou para Parintins. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O deputado Platini Soares pediu urgência na votação pela derrubada do veto que impossibilita o pagamento da database de PMs e bombeiros militares. A apreciação da matéria para esta quarta-feira foi confirmada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel. Platini Soares, do PSB, apresentou um requerimento à mesa diretora da ALEAN para que a casa aprecie com urgência o veto governamental sobre a database dos PMs e bombeiros militares. Na avaliação do parlamentar, a recomposição salarial da categoria, que possui natureza alimentícia, está defasada e que, por isso, pediu apoio dos demais deputados para a apreciação da matéria. Deputados, peço apoio incondicional a essa matéria. O veto totalmente inescrupuloso do governador do Estado, a database da Polícia Militar e Bombeiro Militar, desprestigia completamente toda a segurança pública do nosso Estado. O presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Cabo Maciel, confirmou para esta quarta-feira a votação do veto. O parlamentar ainda explicou a mudança que fez por meio de emenda na database dos PMs e bombeiros militares. O veto está nessa casa, né? Nós só mudamos o que era para 1º de abril 4,08, nós botamos 10,85 e o 4,08 nós colocamos para o ano de 2020, 4,08. Então, essa foi a mudança, está clara na emenda que nós fizemos, assinada por mim, deputado Platini e Alessandra, e nós vamos defender a quebra do veto. Cabo Maciel ainda convocou a categoria a participar da sessão de votação, que pode derrubar ou não o veto governamental. E os deputados estaduais voltaram a discutir em plenário o decreto presidencial que põe em risco o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. Os parlamentares falaram sobre um possível acordo com o Estado do Maranhão para conquistar apoio na mudança do decreto. A bancada federal do Amazonas está tentando reverter no Congresso Nacional o decreto presidencial que reduziu os benefícios do polo de concentrados que está instalado no polo industrial de Manaus. Para o deputado Davi Almeida, o Amazonas está sofrendo retaliação por não ter concordado com benefícios fiscais em outros estados. A Zona Franca vai começar a ser mutilada. Vocês estão vendo que agora até os estados que eram a nosso favor, os nossos estados irmãos, hoje já nos veem com outros olhos. Nós somos o patinho feio, persona não grata, porque dizem que nós queremos tudo e não queremos compartilhar nada. Eu tenho medo de que esses problemas possam afetar outras áreas da Zona Franca. Agora, para tentar reverter a decisão do governo federal, os parlamentares federais do Amazonas fecharam um acordo com senadores do Maranhão para a criação de uma Zona Franca maranhense em troca de apoio na derrubada do decreto. É uma tática quase que desespero. É bom a gente entender bem o ditado popular quando você fala dar os anéis, mas ficam os dedos. O meu receio nessa tática, nessa manobra, é dar os dedos para ficar com os anéis, porque nós precisamos muito mais do que da bancada do Maranhão para poder ter validada um decreto legislativo ou mesmo uma medida que permita, pelo menos, ficar em 15% a alíquota de IPI
e manter a nossa indústria de concentrados com segurança. O processamento de exportação, em tese, não afetaria a Zona Franca de uma maneira tão contundente, mas eu entendo que uma consolidação de uma zona de processamento de exportação no Nordeste pode sim prejudicar mais ainda a Zona Franca. Então nós temos que tomar muito cuidado. De acordo com o líder do governo, o deputado Dermilson Chagas, a mudança na tributação pode causar problemas na arrecadação do Estado. O risco é eminente, está aqui na porta. O decreto já tem efeito hoje. Daqui a um mês, quando as empresas já comprarem os insumos para a produção deles, já não vão pagar os 20% que tinham de isenção. Eles vão agora só pagar 4%. E isso é um custo muito alto para essas empresas que estão aqui com um incentivo para gerar emprego, né, que são 15 mil postos de trabalho. Nós temos aí a perda de um polo de concentrado, que é violento, a arrecadação do Estado, 1 bilhão e 700 milhões, que nós não sabemos agora que destino vai ter o final do ano. O deputado Saba Reis fez críticas sobre as dispensas de licitação do governo do Estado. De acordo com o parlamentar, a medida já foi aplicada mais de 200 vezes em 10 meses. Segundo o deputado Saba Reis, já houve pelo menos 234 dispensas de licitação realizadas pelo governo do Estado. O parlamentar citou em plenário alguns casos em que a medida tem sido aplicada. Não tem cabimento fazer dispensa de licitação depois de quase 10 meses do governo para fazer um reparo na Ponte Rio Negro. E com esse valor de 4 milhões, isso é favorecimento a alguém. O parlamentar avalia que o ato de não realizar licitações só deveria ser feito em situações de emergência. Dispensa de licitação, para mim, só atende a necessidades emergenciais, como, por exemplo, compra de remédio. Se o governo não tiver planejamento, para mim isso justifica salvar vidas. E até o final desta edição, a Secretaria de Comunicação do Governo não enviou nota sobre o assunto. Parintins vai receber repasses do governo estadual no valor de 50 milhões para o Festival Folclórico e obras de infraestrutura no município. O deputado Orlando Cidade destacou que a iniciativa vai trazer melhorias à população. Os convênios no valor de 50 milhões de reais foram assinados no último fim de semana em Parintins. Governo e prefeitura afirmaram o compromisso de estimular o Festival Folclórico deste ano e impulsionar a realização de obras de infraestrutura na cidade. Entre as prioridades estão a construção de uma unidade prisional, de 2 escolas, a reforma do bombódromo e a recuperação da orla e do sistema viário da cidade. Orlando Cidade destacou a importância da iniciativa que vai contribuir para o desenvolvimento do município. Estivemos esse final de semana, próximo passado, visitando Parintins e Coari. Em Parintins foi um volume muito grande de investimentos que ele levou para Parintins. Chegou lá com investimento na ordem de 50 milhões para a infraestrutura e contemplou os bois bombar, cada um com 2 milhões e 500 para que proporcione o melhor festival dos últimos anos. O deputado destacou também o valor a ser repassado ao município de Coari. Serão 15 milhões a serem investidos em projetos de infraestrutura que já estão em andamento. A Assembleia sediou o 10º Seminário sobre Identidade Mestiça. O evento discutiu os direitos dos povos que também podem ter acesso a territórios próprios. O 10º Seminário sobre Identidade Mestiça foi organizado por diversas entidades sociais que defendem os direitos dessa etnia brasileira. Os mestiços representam a mistura dos diversos povos do país. O mestiço é aquele originário, né, tanto do indígena como do africano, né, como do japonês, é toda e qualquer mistura, né, dá direito ao indígena. Ressaltando a questão do caboclo, esse, né, é o caboclo, é o mestiço da Amazônia, no qual a gente se refere que tem direito em habitar suas terras, porque também ele já estava aqui há 500 anos, quando o Cabral chegou, se misturou com as índias, nascemos nós, os mestiços. Pouca gente sabe, mas os mestiços também possuem direitos, semelhantes aos dos povos indígenas, por exemplo. A principal reivindicação hoje é a delimitação de terras próprias para essa população miscigenada.
A gente está falando sobre o 10º seminário sobre a identidade mestiça, que vai justamente trabalhar a temática sobre o direito, né, os deveres da questão do mestiço em habitar suas terras. Né? Hoje a gente vê que a FUNAI chega, né, no interior, demarca e expulsa o mestiço sem direito a nada. Então vai ter a participação de vários antropólogos, também a Associação dos Produtores da Bahia vai estar palestrando, porque está acontecendo não só no estado do Amazonas, a questão da FUNAI expulsar os mestiços das suas áreas, mas também nos outros estados, no Mato Grosso. Uma das palestras realizadas abordou uma possível irregularidade na demarcação de uma terra indígena em Santa Isabel do Rio Negro. Eu venho trazer aqui as denúncias de demarcações de terras indígenas que eu considero, pelas minhas avaliações e análises, como sendo terras questionáveis, se não fraudulentas. Eu vou trazer aqui a denúncia sobre a terra indígena Jurubaxiteia, uma terra indígena com 1.200.000 hectares, que foi recentemente declarada pelo Ministério da Justiça, identificada pela FUNAI, que foi completa e absolutamente financiada por ONGs internacionais, notadamente uma ONG americana chamada Gordon e Betty Moore Foundation. Minha pretensão aqui é sensibilizar os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para que eles abram uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito acerca desta terra. O evento também fez alusão ao Dia do Mestiço, comemorado em 27 de junho. Deputado José Ricardo Lula apresenta relatório da visita realizada ao Hospital João Lúcio. E em fiscalização, o deputado Luiz Castro constata que empresas do transporte coletivo de Manaus descumprem lei de acessibilidade. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. Empresas de transporte coletivo de Manaus descumprem lei de acessibilidade. A infração foi identificada durante fiscalização feita pela Comissão de Políticas Públicas da Assembleia, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e SMTU. Uma ação de fiscalização realizada pela Comissão de Políticas Públicas da Assembleia, em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, identificou que algumas empresas do sistema de transporte coletivo de Manaus estão descumprindo a lei de acessibilidade. Um decreto municipal de maio de 2006 estabelece que as empresas devem disponibilizar 5% da frota de ônibus para atender de forma gratuita pessoas com alto grau de mobilidade reduzida e impossibilitadas de utilizar os meios convencionais de transporte coletivo. A empresa Global Green, a primeira a receber a visita dos agentes públicos, deveria ter 7 veículos disponíveis devidamente adaptados para atender as pessoas com deficiência e que utilizam cadeira de rodas. Dos 4 ônibus existentes na garagem da empresa, todos foram retirados de circulação. Tivemos do proprietário da Global, do gestor da Global, o reconhecimento de que, segundo ele, pelas dificuldades aí que o sistema passou após a greve, ele ficou com uma situação de dificuldade. Mas nós alertamos que não podemos aceitar uma solução que prejudique as pessoas com deficiência. Nós entendemos que se a empresa tem dificuldades para cumprir totalmente, ela não pode deixar de cumprir progressivamente até chegar àquilo que o requisito da lei exige e que é um direito das pessoas com deficiência. O representante da Global Green afirmou que a crise no sistema de transporte coletivo gerada pela retirada do subsídio do diesel e a greve dos rodoviários impossibilitou a empresa de continuar prestando o serviço. Mas, após reunião com representantes do poder público, a empresa se comprometeu em disponibilizar a partir de segunda-feira, dia 25, 3 veículos para retomar o atendimento às pessoas com deficiência. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência afirmou que o programa Transporta é a única alternativa que muitas pessoas têm para se locomover. Essa ação hoje resultou diretamente no resgate e no atendimento de 15 pessoas com deficiência de alta complexidade de manhã e 15 à tarde. Significa que 30 pessoas com deficiência, a partir de segunda-feira, vão poder voltar a fazer a reabilitação.
De forma direta e objetiva, é esse o resultado do que aconteceu hoje. A empresa, quando estava deixando de descumprir 6 ônibus e volta a operar com 3, nós estamos falando que cada ônibus desse transporta 5 pessoas na cadeira de roda e 5 acompanhantes. Então, nós uma soma breve, 15 pessoas. Assim que ela retornar os outros 3, a gente já está falando em duplicar isso. Além do transporte, os agentes também questionaram a funcionalidade das plataformas dos veículos de circulação normal. Em 40% da frota, o serviço não funciona. A empresa terá um prazo até segunda-feira para regularizar algumas infrações. Caso os veículos do transporte não voltem a circular, o CONED, em parceria com a Assembleia Legislativa, devem acionar o Ministério Público. O deputado José Ricardo Lula apresentou em plenário um relatório da visita realizada ao Hospital João Lúcio e à unidade infantil. O parlamentar afirma que constatou irregularidades como superlotação e que vai cobrar providências da Suzam. De acordo com o deputado José Ricardo, a visita às unidades hospitalares do João Lúcio foram realizadas na semana passada. Em quase 20 anos de existência, o hospital já realizou mais de 3 milhões de atendimentos. Ainda assim, o local passa por muitas dificuldades, conforme constatação do parlamentar. A maioria dos corredores abarrotados de pessoas que estão lá em macas, esperando atendimento, alguns há vários dias, esperando o atendimento especializado, esperando exames, esperando cirurgias. Depois tem pessoas precisando fazer exames que no hospital não estão realizando porque os equipamentos estão danificados, como é o caso da tomografia. E aí tem que se deslocar para outros hospitais. Aí tem problema de ambulância. Só tem 2 ambulâncias, problemas, já sem muita manutenção, e que não atende essa demanda lá daquele hospital. José Ricardo disse que vai encaminhar o relatório à Secretaria de Estado da Saúde para cobrar providências. Estamos levando isso para conhecimento da própria Suzam, pedindo providências, e se não tiver uma mudança, nós temos que apelar ao Ministério Público e à Justiça, porque é inadmissível um hospital de referência como aquele está tão desaparelhado e as pessoas naquela situação, vamos dizer assim, desoladora, porque também a reclamação de limpeza, de problemas de banheiros, de fornecimento de água, de falta de limpeza e principalmente de contaminação. O deputado Sinésio Campos denunciou uma possível demora no atendimento do SAMU durante as ocorrências. O parlamentar apresentou requerimento à mesa diretora da casa solicitando informações sobre as deficiências do sistema. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prioriza o socorro às vítimas em situação crítica. É feita uma assistência pré-hospitalar com recursos capazes de evitar sequelas ou até mesmo a morte dos pacientes. Para o deputado Sinésio Campos, no Amazonas, esse serviço fica comprometido por conta da demora dos atendimentos. Nesta terça-feira, o deputado denunciou a precariedade do sistema. Ele mesmo presenciou a demora na chegada de ambulâncias. No sábado, eu também acompanhei todo o dilema ocorrido do infarto, onde o professor, um dos primeiros presidentes da PPAM, que foi e também advogado, pedagogo, o nosso amigo Dr. Paulo Bezerra, que veio a óbito. E constatamos ali, primeiro, foram mais de 45 minutos à espera da chegada do SAMU. E aqui o PT fica aqui na Constantino Nery, não fica lá na estrada, aqui na Constantino Nery. A falta de ambulâncias, de profissionais e de equipamentos podem justificar o atraso no socorro, segundo o deputado. Por isso, ele apresentou um requerimento à mesa diretora solicitando informações sobre as deficiências do sistema. Precisamos ter informações que eu estou pedindo no dia de hoje. Qual é o número de ambulâncias que o SAMU tem? Primeiro, o de UTI, de fato, completa, que possa dar o socorro. A situação são poucos paramédicos, são poucos profissionais, ou seja, eu estou cobrando aqui, até porque nós não temos, para atender o sistema municipal e como também pronto-socorros, hospitais, maternidades da nossa cidade. O serviço de atendimento do SAMU está disponível 24 horas por dia. O telefone é 192 e a ligação é gratuita. E para lembrar os 153 anos da Batalha Naval do Riachuelo, a Assembleia prestou homenagem ao 9º Distrito Naval da Amazônia Ocidental. A iniciativa foi do deputado Carlos Alberto, que destacou a atuação da Marinha na região.
A vitória brasileira foi um momento decisivo durante a Guerra do Paraguai e ocorreu no ano de 1865. São 153 anos, relembrando a maior disputa entre navios ocorrida na história da América do Sul. O dia 11 de junho é considerado a data magna da Marinha do Brasil, em memória à histórica Batalha Naval do Riachuelo. Em alusão à data, a Assembleia Legislativa prestou homenagem ao 9º Distrito Naval da Amazônia Ocidental, sediada em Manaus. Além da realização de fiscalização no trânsito aquaviário, a Marinha se destaca na atuação em trabalhos assistenciais aos ribeirinhos da região. Desde 1868 que a gente tem organizações militares aqui em Manaus e nesses mais de 150 anos nós temos tido a oportunidade de cuidar da defesa da soberania das nossas fronteiras, mas também de prestar um apoio ao desenvolvimento econômico e social às populações ribeirinhas nesse período. A sessão especial foi uma iniciativa do deputado Carlos Alberto, do PRB. O parlamentar falou sobre a importância da Marinha na região. Não só pela Batalha do Riachuelo, 153 anos, mas também por todo o serviço prestado e apresentado pela Marinha do Brasil, que tem uma grande importância para o nosso país e para a população. Durante a sessão, o comandante do 9º Distrito Naval recebeu do parlamentar uma placa comemorativa aos 153 anos da Batalha do Riachuelo. Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Belarmino Lins, do PP. Presidente da ALEAN, deputado Davi Almeida, solicita dos órgãos de segurança pública medidas para diminuir os altos índices de violência no Amazonas. Veja no resumo de notícias. A onda de violência no Amazonas dos últimos dias levou o presidente da ALEAN, deputado Davi Almeida, a solicitar dos órgãos de segurança medidas para diminuir a criminalidade no estado. O deputado Belarmino Lins realizou uma moção de parabenização ao advogado Décio Santos, empossado nesta semana como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas pelo 5º Constitucional. O novo magistrado vai integrar a 2ª Câmara Civil do Poder Judiciário. Estudantes do 5º ano da Escola Álvaro Vale do bairro Jorge Teixeira participaram do programa Conhecendo o Legislativo. Os estudantes conheceram o plenário da ALEAN e ainda participaram de palestras sobre educação cidadã. 20 de junho, quarta-feira. Deputado Abdallah Frache realiza audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor. O evento é às 9 horas da manhã, no mini plenário Bete Aziz. No mesmo dia, deputado Carlos Alberto promove sessão especial em homenagem aos 70 anos de atuação da Sociedade Bíblica do Brasil. Às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. 21 de junho, quinta-feira. Deputado Ricardo Nicolau realiza audiência pública da Comissão de Saúde, às 8 horas da manhã, no auditório Cônego Azevedo. No mesmo dia, deputado Mário Bastos promove sessão especial em homenagem ao músico e compositor Rosivaldo Cordeiro, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E deputado Vanderlei Dallas realiza sessão especial em homenagem à escritora amazonense Irlene Leal, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E o ALEAN Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.